Na bovinocultura extensiva, os animais com deficiência nutricional de fósforo sofrem um apetite depravado e acabam procurando alimentos estranhos, que geralmente são restos de ossos que ficam no meio do pasto. Em pasto extensivo, onde tem a ossada de um animal silvestre ou do bovino que morreu, tatu, cobra, o que for, o bovino com esse apetite vai roer esse osso, que pode ter a toxina dentro da medula óssea, do espaço anatômico onde era a medula. E aí, nesse caso, o animal é intoxicado por esse veneno, por essa toxina, e pode morrer. Então, como é uma intoxicação, depende desse acaso do animal procurar o osso, o acaso do osso ter a toxina e o acaso da quantidade de toxina naquele material ser suficiente para matar o animal, dependendo se ele é bezerro ou se ele é um boi velho, irado, que aí a quantidade de toxina vai ser maior. O pecuarista deve tomar cuidado em manter sempre água limpa próxima do seu rebanho. O Clostridium botulinum, que é a bactéria, ela precisa de ausência de oxigênio para viver. Então, na água que você disse, naqueles açudes em que a água é muito suja, é barrenta, não entra a luz solar. E lá no fundo do açude, então não vai ter oxigênio. Essa falta de oxigênio e tiver matéria orgânica em decomposição, folha, peixe, animal que morreu afogado, matéria orgânica em decomposição, a bactéria pode viver ali naquele fundo da lagoa. Quando chega a época seca e começa a diminuir o nível dessa represa, os animais começam a entrar mais lá para o fundo, vão revirar aquela água, a toxina vai levantar na água e então nós podemos ter o botulismo hídrico. E aí mais de um animal deve morrer, porque muitos vão beber daquela água. Se mal produzida, a silagem é uma outra forma de contaminação da doença. A toxina é acumulativa, ela vai somando por todas as vezes que o bovino ingeriu o alimento. O médico veterinário é o responsável em fazer o tratamento da doença nos animais. Se a decisão for em sacrificar, a carcaça tem que ser queimada e enterrada em aproximadamente 2 metros de profundidade, para que não aconteça a contaminação do solo. O pesquisador da Embrapa relembra que na década de 80 e 90 houve estatísticas de perdas de aproximadamente 600 mil matrizes por ano no Brasil Central, vítimas do botulismo. Agora tem cura. Já faz alguns anos a Embrapa desenvolveu um soro hiperimune que cura o botulismo. Esse que está no mercado, ele é capaz de curar bovinos e cães. Não cura o homem, é outra classe. Então, o que a gente deve fazer? Primeiro, prevenir. Em bovinocultura é sempre muito caro tratar doenças, seja ela qual for. Então, a prevenção é o adequado. De tudo que nós falamos, o que a gente tira então para a prevenção? Primeiro, limpeza de pasto. Não deixar matéria orgânica em decomposição nunca. Carcaça de animal nenhum. Água limpa quando possível. Silagem sempre muito bem feita. A vacina deve ser dada quando houver história da doença na região ou quando for fazer o confinamento. E que eu for dar uma comida, por melhor que eu tenha preparado, eu posso correr o risco de não ter preparado bem, ter a toxina botulínica ali. Então, eu recomendo vacinar os animais quando eles forem comer essa comida preparada. E também existe agora o tratamento. Quando o produtor vir, o veterinário vir, os primeiros sinais da doença, tem que correr e tratar. Para ele saber essa rapidez do tratamento, é bem simples. Basta comparar com picada de cobra.
No ser humano, a contaminação é por intoxicação também. Não se pega de uma pessoa para outra. A recomendação é não consumir embutidos, conservas fora do prazo de validade que estejam com as embalagens estufadas. E daí, intoxicando, ele vai ter alguns sinais da doença que podem variar dependendo da quantidade de toxina que ele comeu. Se ele comeu bem pouca toxina, ele pode ter visão dupla, pode ficar tonto, flacidez muscular, os músculos não respondem bem, a pessoa fica meio bambo, né? E pode recuperar. Se ele comeu mais toxina, ele às vezes nem tem nem como contar aquilo. Dependendo da quantidade, a morte é bem rápida.